Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar medidas de tendência central. Fator importantíssimo para a gente poder entender melhor os resultados das pesquisas que forem feitas. Vamos pensar um pouquinho, alguns questionamentos aqui. A média é a única medida de tendência central? Não. A gente vai conhecer também a mediana e a moda. Outra pergunta, a média é um bom instrumento na análise de casos de variáveis qualitativas? Ela não vai ser muito interessante, não. Então, por isso a gente vai aprender a média e a moda, a mediana e a moda, que são dois conceitos que vão facilitar exatamente quando a gente trabalhar com variáveis qualitativas. Vamos com um conceito bastante importante, população e amostra. População depende do que eu estiver estudando. Por exemplo, quero saber os times de futebol que vocês torcem na turma de vocês. A nossa população nessa turma é cerca de 35 alunos. Eu vou conseguir fazer a pesquisa com cada um dos alunos. Então, seria toda a população, eu consigo pesquisar. Nesse caso, a minha amostra seria exatamente toda a sala de aula. Porém, se eu for fazer essa mesma pesquisa no estado do Paraná, eu não vou conseguir falar com cada paranaense. Então, o que eu vou ter que fazer? Retirar uma amostra representativa de todos os paranaenses para poder fazer minha pesquisa. Então, aqui a gente tem a diferença. A população seria todo mundo, o universo que eu possa pesquisar, e a amostra seria uma amostra representativa desta população. Quando eu vou fazer uma pesquisa, como no caso ali dos times de futebol, eu vou ter as variáveis. E as variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As qualitativas seriam as nominais, os tipos de profissão, por exemplo, as ordinais, a escolaridade, qual série da escolaridade. As quantitativas, elas podem ser discretas, por exemplo, número de acessos à plataforma, número de acessos na aula Paraná no YouTube, e contínua no caso da altura. Um conceito extremamente importante dentro das medidas de tendência central é a média aritmética, onde a gente pega todos os valores e divide pelo número de valores que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho 3 bonequinhos. Por exemplo, eu quero saber a massa deles. Eu pego a massa do primeiro, do segundo e do terceiro, somo e vou dividir por 3, porque eu tenho 3 bonequinhos aqui. Isso vai dar o que a gente chama de média aritmética. Tranquilo? Agora nós temos um outro exemplo de média bastante interessante, que é a média ponderada. Aqui eu tenho 3 avaliações, um trabalho prático, a primeira prova e a segunda prova. O trabalho prático tem peso 1, a primeira prova 3 e a segunda prova 6. Para eu calcular a média, eu vou fazer em relação à nota e o peso. Então, a nota é 8 do primeiro, 9 e 7. Então, o primeiro aqui vai ser 8 vezes 1, 8, 9 vezes 3, 27, 7 vezes 6, 42. A somatória de tudo vai dar 77. Somatória de todos os pesos é 10. 77 dividido por 10, portanto, a média ponderada, 7,7. Um conceito bastante importante. A média aritmética pode ser distorcida exatamente quando tem valores extremos, ou valores muito pequenos ou muito grandes. Isso pode distorcer o valor da média. Uma outra medida que pode ser utilizada para análise é exatamente a mediana. Então, aqui eu tenho uma sequência de dados que ela corresponde a um número ímpar. A mediana vai ser exatamente o valor central. Nesse caso, 3. Vai ter a mesma quantidade para cá e a mesma quantidade de dados para lá. Quando eu tenho uma sequência par, o que vai acontecer? Eu fiquei com 2 valores centrais. Eu vou fazer a média aritmética entre esses 2 valores. 16 mais 14, 30 dividido por 2, 15. A moda aqui eu estou fazendo uma representação, é o valor que mais vai acontecer, tranquilo? Dentro de uma frequência. A moda ela pode ser amodal, quando não tem uma repetição, modal quando é uma, bimodal 2, e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma representação gráfica da mediana, da moda e da aritmética. Nesse vídeo nós falamos sobre medidas de tendência central. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.